qual é que foi o prato que, fora de Portugal, que provaste, que mais te surpreendeu e mais gostaste? Mais me surpreendeu mais gostei. Porque tu já tens experiência na Noruega, na Na Índia, Noruega, olha, na no cena. Nepal. É assim, em merda esquisita, tenho muita pena da minha parte mesmo. Mas eu fui à Índia, tipo, esperando encontrar como inseto e essa merda assim mais Underground. bizarra, mais. De- Não encontrei nada disso. O mais esquisito que comi na Índia foi um caril de folha de flor de bananeira. Está vendo a bananeira? Não. Tu tens o cacho da banana e na ponta do cacho tem uma flor. Normalmente é púrpura. Uma cena assim grande. Acho que foi a cena assim mais esquisita que comi. Mas de certeza que já provaste. Já comi carne de baleia, por exemplo, que é assim uma cena também assim um bocado se calhar mais caricata, por assim dizer. Pronto, tínhamos aqui uma frequência qualquer a fazer um barulho estranho, já parou, já está resolvido, vamos retomar. Como eu estava a dizer, lá, tipo, no Japão, eu sei isto porque via programas no National Geographic e não sei o quê, daquelas ONGs que vão para o oceano vandalizar, entre aspas, ou tentar impedir a caça à baleia. Tem os Sea Shepherds, Uhum. que fazem um trabalho social brutalíssimo. Mas a caça à baleia é ilegal, Não é ilegal em todo o sítio, mas deveria. mas se calhar, imagina, também pode não ser uma questão de ser ilegal, é uma questão deles não terem cuidado com. Imagina, só podes caçar baleias nesta época e determinado número de baleias, e eles se calhar caçam massivamente ao ponto de quase poderem extinguir as baleias porque não dão tempo suficiente para elas reproduzirem. Sabe que muitas vezes não é o dano que é feito, mas é o dano que já foi feito. Ou seja, agora não se caçam tantas porque tem uma influência internacional muito grande, não é? Mas antigamente já foram caçadas muitas. E chegaram a um ponto em que estão em perigo de extinção. Mas lá está, porque aqui em Barranco também acontece muito isso, com o pretexto do ser cultural, do ser tradição. Durante aquela altura consumir baleia, ou porque é tradição, sei lá, man, tu em dia 14 de janeiro te esfrega a gordura da baleia no corpo, hipoteticamente falando, não sei. Mas muitas vezes com o pretexto da tradição se cometem muitos horrores. Disseste barrancos, estás-te a referir às touradas. Por exemplo, sim. Como exemplo. És contra? Claro. Yeah. Sabes que é muito engraçado. E eu perguntei isto no podcast ao António Treno. Que Curioso, qual é que foi a resposta? eu perguntei-lhe se ele não achava que. Não te vou dizer, vais ter que ir ouvir. Estou a gozar. Não, eu perguntei-lhe, porque eu sinceramente acredito nisto, que se ele achava que as touradas cá em Barrancos um dia iriam acabar, ou se não acabariam se de alguma forma as pessoas as mudavam. Porquê? Porque eu acredito muito sinceramente que Barrancos é uma terra muito especial. E é assim, nós estamos a falar de uma tradição centenária. Só que até há 30, 40 anos atrás, a facilidade que as pessoas tinham de sair daqui não era tão grande. A percentagem que saía de Barrancos era bem menor do que aquela para Lisboa, exatamente. para Évora, sim. era completamente diferente. E não só, nós estamos a viver uma era em que tu daqui aos Estados Unidos tens um telemóvel de distância. Tu sabes o que é que aconteceu nos Estados Unidos há 5 minutos atrás, com uma simples notícia, com um tweet. Estás a ver? Com um tweet. Tu sabes uma polémica qualquer com um tweet. A corrente de informação é constante. Ou seja, a malta cá de Barrancos, que antigamente estava muito mais isolada por todas as questões que estamos a falar e muitas mais, hoje em dia já não é assim. E eu acredito muito sinceramente que as gerações vindouras vão ter uma mente completamente diferente às touradas. E já está a começar. Claro que já está a começar. A partir da tua geração, acho eu, malta que saiu,
conhece outras pessoas, vê outros pontos de vista, começa a ter noção de outras cenas. Claro. Quando volta, tu vais educar os teus filhos de outra maneira. Os teus filhos, provavelmente, podem não ser. Exatamente. E se calhar... Mas dando o exemplo, serão barrancanos e já terão outra perspectiva. Por exemplo, eu sou, imagina, eu sou a favor da nossa tourada no sentido em que a nossa tourada proporciona, durante aqueles 4 dias, muita coisa cá em Barrancos. Proporciona desde o convívio... Eu concordo contigo. Mas, não, mas se calhar não estás falando de tourada, estás falando mais da das feira. festas, Da sim, feira, sim. da festa, que se desenvolve à volta da tourada. Pois, mas eu estou a falar no contexto de hoje. Exatamente. Que a tourada está lá presente. Se desenvolve sempre à volta da tourada. Mas é assim, eu não curto de tourada, eu sou contra a celebração do sofrimento de um animal, mas não acho que isso me torne menos barranquenho que outro barranquenho, percebe? Achas que, e não leves a mal o que eu vou dizer, até porque eu até me incluo no teu ponto de vista, mas até que ponto é que não é hipócrita nós, por exemplo, irmos a um encerro? Ou, por exemplo, eu vou tocar a tourada, eu vou à tourada porque vou tocar, se calhar se não fosse tocar a tourada não ia à tourada. Ou a parte do encerro, propriamente dita, não tem moralmente e eticamente... Também não é correta 100%, obviamente, mas em termos de danos físicos ao touro, não existem, não é? Ou quase não existem. Não. Mas a tourada em si, obviamente... Porque é assim, a partir do momento em que tu me dizes, olha, uma tourada envolve ou implica magoar um animal, já não consegues refutar. Mas na mesma, olha lá, eu aí também sou um bocadinho frio. Também se tiver que... Se tu... tens necessidade desse enfrentamento, porque aquilo que supostamente é uma batalha entre o ser humano e o animal, não é? O ser humano e aquilo que é um ser selvagem. Mas mesmo assim, se tu justifica isso como sendo essa batalha, então porquê é que tu não metes o touro ali fresco? Percebe? Para ser uma batalha justa. Se queres fazer essa batalha, fala uma batalha justa. Yeah. E isto mesmo assim já é muito contraditório, não é? Porque no mesmo o animal está sendo condicionado a uma coisa, a uma situação na qual ele não quereria estar, de certeza. Mas na mesma, é que tu sabes que o touro chega à praça, para além de tentado não sei quantas horas fechado num corro, sem alimento, sem água, em agosto, mano. Porque agosto tem barranco, estamos falando de para cima de 30 graus. Para cima de 40. Para cima de 40 graus. Fechado num corro, sem comida, sem água. E depois te soltam num sítio em que tu estás em pânico, desidratado, desnutrido. Parece que não, mas com boa gente a olhar. Com boa gente à tua volta, boa gente. Sentes aquela pressão no tudo o que está à tua volta, tudo o que está à tua volta está picando para a agressividade, para a violência, o barulho. E depois a música, a banda a tocar, as vibrações. Tem que ser extremamente agoniante, mano. Está bem que esse dia, pronto, você mata o animal, mas você come. Pá, mas o que eu perguntei... O fim justifica o meio, pergunto eu. É assim, o fim não justifica o meio, mas eu aqui vou tocar noutro assunto que é... O fim não justifica o meio, mas eu vejo uma grande luta por parte de certas associações e instituições cá em Portugal. Estou a falar de Portugal porque é a minha realidade. De acabar com as touradas, e eu percebo o porquê, obviamente, e não consigo... refutar, desde que as pessoas não sejam hipócritas, mal criadas e não sigam e não partam logo para a ofensa e para a violência, como muitos casos. Claro. Porque tu consegues discutir touradas e qualquer outro assunto com uma pessoa que seja minimamente humana, na verdade, e civilizada, não é? Tens logo, não sei o que, és anti-tourada, não vale um caralho. Logo assim então. Perroflauta, como diz os espanhóis. Houve a minha versão que eu já vou ouvir a tua, não é? Tipo, ao menos dá-te ao respeito. Mas, e esqueci-me, perdi o meu raciocínio. Porque depois tens malta que é anti-tourada e quer acabar com as touradas à força toda, mas nem sequer se preocupa em saber, por exemplo, o que é que acontece num matador em Mirandela. Exatamente. Em que aquele frango... Pode ser um frango, estás a ver? Só que a cena é o que é que a vida de um frango vale menos que a de um touro. E um frango se calhar passa 1 ou 2 anos fechado
num cubo de 30 centímetros por 40. E nem um ano, que ele dá hormona que é para crescer mais rápido. Que é para não ter que durar um ano, que é para ter que matar mais rápido, que é para ser mais rápido para fazer nuggets vendida. Com uma máquina ali a torturá-los, a matá-los logo vivos. E, man, eu tive esta discussão com pessoas e eu disse: eu percebo que vocês queiram acabar com as touradas e percebo o motivo e não consigo refutar. Só que há casos mais graves de maltrato animal em Portugal que vocês não querem saber porque não são touradas e porque não é feito numa praça, mas no entanto vocês vão ao continente e vão comprar essa carne e estão a compactuar com isso. Tens toda a razão. Isso é completamente hipócrita, man. Tens toda a razão. E depois tem um cão em casa fechado o dia todo e só vão passear de manhã e à noite. Tens toda a razão. Pá, é assim... É uma questão de coerência, estás a ver? Olha, e o mas melhor também, exemplo... Mas também é uma questão também... Olha lá, tu teres um cão... Tu comparares uma pessoa que se calhar não leva o cão a passear com tu criar uma tradição toda ela em volta do sofrimento de um animal... Amém, não sei não. Se calhar existe aí uma linha aí no meio. Mas sabes qual é que é a questão? É a vida dos touros. E é isto que a mim... me leva a... Pera. Olha, okay. meu pai é um grande aficionado. Em minha casa sempre cá tourada, a televisão é dele, é para ver tourada. Está sempre no canal do touro. Sempre, e que esteja mal que você vai embora. Porque ele não se muda. Mas é assim... Eu percebo, eu entendo que exista uma nota, até lhe pode dizer, artística no meio daquilo. Porque a verdade, não podes negar. Na verdade é uma batalha entre o ser humano... E há beleza. Como ser pensante, exatamente, o ser humano como ser pensante, com certeza, não, olha, e a batalha contra um animal que é selvagem. Aquela batalha, mas a verdade é que aquela batalha também não é justa. Ou seja, tu podes defender essa batalha como assim, mas também não é justa no final, não. Porque mesmo tu vais a ver uma tourada espanhola, o animal é picado 300 vezes antes de chegar à praça. Não, mas e quando chega à praça é picada mais 300 vezes. Mas supostamente o picador, quando vai para lá, é para avivar o touro, para que ele acorde. Não, mano, é para enfraquecer. Como é que quando tu vais avivar um ser vivo, tu queres avivá-lo dali Red Bull, mano, não lhe pica a cota? Opa, acho eu, não sei. Mas a questão é, e era o que eu ia dizer agora, porque... E por isso é que eu falei do frango e não sei o quê. Porque é assim... e o Fran Cuesta, não sei se sabes quem é, tu deves saber. Um animalista espanhol. Fran Cuesta. Ele até tem um programa no... Fran de la Jungla. No Discovery Channel. Sim, caralho. Que é o gajo que se vai de croque branca para o meio da floresta. E com uma t-shirt branca só assim de calções. Esse gajo é o maior animalista cá em Espanha. E o gajo... Disse que ele é defensor. O gajo está sempre... Olha, está sempre a tirar cenas aos vegans e aos animalistas, suposto, cá no mundo inteiro. E o gajo fez um programa com a Discovery que era... É preciso ter cuidado com os falsos moralismos também. Pois, exato. E o que é moda. E o que é moda. Tu tens malta a dizer que não gosta de tourada porque é moda, estás a ver? Aliás, tu tinhas... Isto aconteceu à porta do Campo Pequeno. Malta anti-tourada que ia fazer uma manifestação e como eram poucos, pagavam a pessoa na rua para ir para a manifestação. Mas o Frank fez, o Frank Cuesta fez um programa no Discovery que era basicamente ele ir, porque ele é anti-tourada, assumido, mas deu a oportunidade ao outro lado de mostrar o que é que está lá e fez um programa dedicado aos touros e às herdades e às ganadarias e aos toureiros e perceber e ver touradas e perceber o que é que está por detrás. A verdade é que eles tratam muito bem e o touro é criado só com aquele efeito como um rei, é só porque um touro ferido não te serve de nada. Tu tens que ter o touro nas melhores condições. Exatamente. E a tua ganadaria tem que ter prestígio. Se o teu touro for bonito, tiver uns cornos perfeitos, com uma boa envergadura. Não, é o que eu te digo, existe uma veia muito artística à volta disso. E tem que ser, estás a ver? Tem que ser. E ele diz: eu nunca fui tão bem recebido na minha vida como pela malta das touradas. Fui lá, me trataram bem, me deram de tudo. E não foi com aquele intuito de este gajo está fazendo um programa, vamos tratá-lo bem para fazer
parecer bem a tourada. Porque precisam de certo mediatismo. Mas não foi por causa disso, porque sabiam que ele não ia mudar a opinião dele. Ele é anti-tourada. Anti-tourada assumido e continuou sendo anti-tourada. Mas aquilo foi genuíno, percebe? Foi uma tarde de copo em Sevilha que a seguir ia mover uma tourada. E por acaso estava aqui este gajo que é anti-tourada e é conhecido nacionalmente. Mas o vamos a tratar é exatamente igual aos outros. E há uma questão na tourada e no fim da tourada que muita gente se esquece. E que ele. Epá, isto estamos falando de tourada já há muito tempo. Mas que ele diz. Vamos para uma conclusão. E que é verdade. E é por isto que eu sou a favor da tourada. Ou melhor, sou a favor de que haja uma mudança na tourada. E já te vou dizer qual é que acho que devia ser. Mas que ele diz. Ele é anti-tourada, mas é anti o fim da tourada. Porque o fim da tourada implica uma coisa que é a extinção do touro bravo. Como? Porquê? Porque os animalistas e os anti-tourada, não sei o quê, temos que acabar com a tourada. Exatamente. O touro bravo é só criado com a finalidade de ir para a tourada. Agora eu te digo assim, António, tu eres ganadeiro e tens 500 touros. E eu te digo, a partir de hoje não há mais tourada para ninguém. Ou seja, a tua fonte de rendimento, que são os touros, já acabou. Tu não vais vender mais nenhum touro para uma tourada. Tu vais fazer o quê 500 touros? Tu vais sustentar 500 touros se esses touros não te vão trazer lucro. Vais à falência. Mas olha lá, agora sendo um bocadinho assim frio, mas tu achas que o resto da população se tem que sentir responsável por alguém que baseou toda a vida dali numa economia em que se tortura um animal? Não, mas a questão não é essa, não é a questão económica, é que a questão é... O que é que tu vais fazer? Se tu baseaste a tua vida toda... Não é por aí. O que eu quero chegar é o seguinte, que é o ganadeiro, se acabarem a tourada, manda os touros todos para abate. Porque não os vão sustentar. Ou seja, o touro bravo pode não se extinguir, mas vai reduzir a população pelo menos em 95%. O que tu estás a falar, desculpa lá, mas é assim, da mesma maneira que se eu te dissesse agora, olha, o pão provoca cancro e a nível nacional e a nível mundial já não se pode produzir mais pão. Os padeiros não iam ter outra opção se não acabar com o negócio e ter que arranjar outra fonte de rendimento. Exato. E os ganadeiros teriam que fazer exatamente a mesma coisa. Exato. Eu com isso sou de acordo. Agora a questão é que aqui implica tu acabar com a vida de milhões, talvez, de touros. Meu aí, olha, posso mandar um balde de água fria? Manda. Eu acho que a vida está sobrevalorizada. E o touro, afinal de contas, é um animal que foi criado só para o touro bravo, não é? Como não conhecemos, que é utilizado para a tourada, foi criado só com essa finalidade. Ou seja, estamos falando já de como é que modificação genética. Modificação genética, obrigado. Estamos já falando de modificação genética. Foi um animal que foi só criado com essa finalidade. Ou seja, se essa finalidade não tem um propósito... Já não faz sentido porque se acaba. Faz sentido. Mas é assim, mas eu percebo isso. E isso... a mim quase que tanto me dá, estás a ver? Porque eu não vivo das touradas. Mas o que eu falei neste ponto porquê? Porque não é eu a dizer assim, coitadinho dos touros, não os vamos matar para acabar com as touradas. É a hipocrisia que há dos antitaurinos. Exatamente. A querer defender um animal quando a solução que eles propõem é acabar por matá-los a todos. Mano, olha, que adotassem, cada antitaurino que adotasse um touro. Estás a imaginar? Agora te leva um touro para casa. Te leva um touro bravo para casa. Não queres que morra. Leva-te para casa. E não só, e não dizes que ele só investe se sentir em perigo. Então, se lhe des uma caminha em casa, exatamente. Pode ser não, vai lá, lhe faz uma festinha na cara, lhe dá comida e te leva para casa. E ele dorme e faz conchinha contigo, de certeza. É capaz de acordar com uma perna partida, mas pronto, olha, efeito secundário. E uns quantos furos no corpo. Efeito secundário. Fica pior que um queijo suíço. É verdade, tens toda a razão. Existe uma grande ignorância, tanto de um lado como do outro. Yeah. Isto é uma realidade. Só que eu acho que o pior, e isto
não é só nas touradas, é em qualquer tema que tu apanhes. Para mim, hipocrisia, então, é para ir a dar com pau. Isso torna hipócrita. Mas E é a falta de respeito e a falta de... Por exemplo, tu estás aqui, imagina, agora não gostavas de caramelo e eu era aficionado por caramelo e obcecado. E em vez de ter uma discussão como deve ser e apresentar os pontos e os factos e os argumentos e ouvir... Exatamente. Não, é partir logo tudo para a ofensa e ao pontapé e ao murro e cegos, estás a ver? É o problema do mundo hoje em dia. Os aficionados, tanto de um lado como do outro. Os aficionados, mas em tudo, não é só nas touradas, os animalistas, no futebol, os aficionados na política, dos animais, em tudo. Em tudo, verdade, mano. Sabes qual é que é o pior problema? E eu contra mim falo porque eu faço isto. É as redes sociais. Só que eu tento sempre, imagina, de vez em quando passam-me. Mas tento sempre não transportar isso para a vida real, estás a ver? Porque as pessoas acham que o facto de tu estás atrás de um telemóvel nas redes sociais dá-te o direito a tudo. E a seguir acham que continuas a ter esse direito na tua vida. Ou seja, tu podes ir para o café, por exemplo, tu vais agora ali para o passeio e és anti-aborto. E vais para o passeio e por acaso surge a discussão do aborto. Pá, e começam a voar cervejas porque tu és anti-aborto e não queres saber do que é que os outros estão a dizer. Estava tudo à espera que tu te pusesse contra alguma coisa, que é para toda a gente possa contra ti. Pá, é ridículo, é ridículo. Isto é só... E religiões e não sei o quê. Por exemplo, o Estado Islâmico é o quê? O Estado Islâmico é nada mais nada menos do que os cruzados da atualidade, só que de uma religião diferente. Não sei, mas nós também vamos fazer lá muita merda. Então, é o que eu estou a dizer, estás a ver? Nós, cruzados, era o quê? Era espalhar a fé. E a palavra de Deus. E chegavas lá e não queres ser cristão e toma lá, pimba, cabeça cortada. Exatamente. E eles hoje em dia foi o que tentaram fazer, só que lá está, é a níveis extremos. Os extremos famosos em todo lado, tanto para um lado como para o outro. Como para o outro. E eu vi muitos muçulmanos a dizerem que não se identificavam com o Estado Islâmico. Olha, tu sabes ver a origem do islamismo e do muçulmano. Eles na origem, como apareceram e como ali começou a ganhar mais, como se começou a propagar mais durante a civilização, foi